Nós discutimos os princípios éticos no vídeo anterior. Agora nós vamos fazer uma análise da aplicação desses conceitos em uma situação hipotética, em uma profissão da área da saúde. Imaginem vocês que a paciente Lúcia está com um câncer em estágio avançado e precisa de um medicamento específico para fazer o seu tratamento. A médica que cuida dessa paciente, a doutora Marina, acabou de descobrir que o seu sobrinho, muito jovem, também está com câncer parecido em estágio avançado e precisa do mesmo medicamento para fazer o tratamento. Esse é um medicamento de difícil acesso e não está disponível em toda a rede de saúde do país. Além disso, esse medicamento é de difícil importação, mas ele está disponível nesse hospital para um único paciente. Então, a doutora Marina agora tem um dilema ético. Para quem ela deve oferecer esse medicamento? Bom, Aristóteles poderia dizer que esse comportamento pode ser ético se ele levar em consideração os desejos e as necessidades dessa médica na tomada de decisão e se as consequências dessa tomada de decisão trouxer felicidade, bem-estar e satisfação para essa médica. Portanto, ela poderia escolher tanto a paciente A quanto o sobrinho e não teria nenhum problema do ponto de vista ético, desde que essas fossem as bases para a sua decisão. Já os utilitaristas diriam que não, que ela deve levar em consideração as consequências dessa decisão na vida da sociedade de modo geral. Por exemplo, se a paciente Lúcia tiver uma grande família que dependa dela para sua manutenção, a doutora Marina deveria oferecer esse medicamento para a paciente Lúcia. Por outro lado, se o sobrinho dela é um ponto de equilíbrio em toda a família, muito querido por todos e a morte dele pode trazer grandes impactos para aquela comunidade, o medicamento deveria ser oferecido para o sobrinho. Nesse contexto, é uma avaliação muito difícil de ser tomada, mas ainda assim o elemento central da avaliação é a consequência da ação, a consequência da oferta daquele medicamento para esses dois pacientes. Por outro lado, os deontologistas, que têm como representante principal o filósofo Kant, avaliariam que não, que se a doutora Marina estivesse na situação de paciente e tivesse uma pessoa jovem que fosse sobrinho do médico que está atendendo ela, como ela gostaria que esse médico tomasse essa decisão. E é esse preceito fundamental da possibilidade de avaliar aquele comportamento de maneira empática e com a possibilidade de generalização que deve guiar o comportamento das pessoas. Por outro lado, os filósofos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino instruiriam que ela deve procurar nas escrituras religiosas cristãs as melhores formas de tomar aquela decisão. E se a base estivesse coerente com esses fenômenos, o comportamento seria considerado um comportamento ético. Bom, essa situação hipotética demonstra o quanto situações profissionais na área da saúde podem ser complexas e trazer dilemas éticos para os profissionais que participam da tomada de decisão nesse contexto. É importante avaliar todos os aspectos relacionados às consequências da tomada de decisão para o indivíduo. É importante avaliar como aquele comportamento pode ser percebido pelos demais. Também é muito importante analisar quais são as recomendações e as regulamentações dos conselhos federais das diferentes profissões que atuam na área da saúde, como enfermagem, farmácia, medicina, psicologia, fonoaudiologia e tantas outras. Assim, convido vocês a fazer uma reflexão sobre como essas diferentes abordagens sobre a ética seria aplicada na própria profissão e no cotidiano de vocês. Seria fácil? Seria difícil? Eu gostaria que vocês avaliassem e me contassem nos comentários.